aqui que não está funcionando, né? Vou pegar minha lâmpada em série. Estou com uma lâmpada em série aqui, ó, do lado. Toda vez que for testar a placa, utiliza lâmpada em série. Não vai energizar aqui com a energia direta que vem da tomada. Você pode encostar um fio no outro, vai fechar curta, a coisa vai ficar bem feia. Então, usa uma lâmpada em série. Para consertar essas placas eletrônicas, pessoal, o recomendado é uma lambidinha aí de 25 watts. Se não conseguir, tenta uma lâmpada de 40 watts. Na pior das hipóteses, 60 watts, tá? Mas quanto menor a lâmpada, essa aqui é 25 que eu estou usando aqui, ó. Tem uma lâmpada pequenininha de 25 watts. 25, 40 tá ideal, tá? Bem, eu vou pegar aqui um conector da lâmpada em série. Bem, primeira coisa, vamos tentar revisar a aula passada. Vou colocar aqui meu instrumento na escala de diodo. Se o seu instrumento tiver escala de diodo, ou às vezes tem instrumento que é diodo e bip ao mesmo tempo, não tem importância. Primeira coisa é para saber se a placa está com micro em curto ou não entre o pino 1 e o pino 3, não pode dar curto. Curto é isso aqui, ó, se juntar aqui, ó, tá vendo? Se o instrumento até chegar ao ponto de apitar, aí tá em curto, ó, em pino 1, pino 3, ó, 0.4 volt de um lado. Se eu inverter a ponta de prova, deve dar 2.2, 2.1 volt. Beleza, então eu sei que o micro não está em curto, eu posso dar seguimento à manutenção da placa. Bem, o que eu vou pegar agora? Vou pegar a lâmpada em série, vou colocar entre esse primeiro pino aqui, garrinha jacaré, esse pode ser um terminal se quiser também, entre esse primeiro pino e o terceiro aqui do meio do segundo conector, do meio do segundo conector. Opa, botei o fio errado, não é esse não, é outro fio aqui, esse aqui. É que esse meu instrumento ele serve para medir um bocado de coisa, então fiz confusão aqui, então vamos lá. Você vai ligar a lâmpada em série aqui e aqui, beleza. Primeiro do conector, o do meio do conector. Vou ligar minha lâmpada em série. Vou ligar aqui no botão da lâmpada em série. E eu quero mostrar uma coisa. Deixa eu afastar meu multímetro aqui. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Na hora que eu for ligar minha lâmpada em série, ó, liguei. Se ela já acender forte ou com brilho mediano, essa placa está em curto. Ok? Essa placa está em curto. Mas eu liguei a lâmpada em série. Aqui liguei a fonte. Vamos ver se vai aparecer entre o pino 1 e o pino 3 5 volts. Vou botar na escala de voltagem aqui, DC. Então liguei na lâmpada em série, ela não acendeu, beleza, tudo bem, é assim que tem que acontecer, ela não acendeu. Eu vou agora medir entre o pino 1 e o pino 3, tem que ter 5 volts negativos. Então o instrumento já está na escala de tensão DC. E eu vou pegar aqui entre o pino 1 e o pino 3. Bem, já vou falar para você para não acontecer desastres. Se na hora de você medir, você sair encostando um pino no outro aqui, ó, fechar curto, você pode queimar e destruir o microcontrolador. Então você pode jogar a placa no lixo. Então, muito cuidado nessa hora. Ó, entre 1 e o 3, estou vendo que está com 0 volts, não tem nada. Então a fonte está ruim mesmo, tá? Não tem curto, então não é o microcontrolador. E não tem 5 volts, eu liguei da lâmpada em série, não apareceu nada, ok? Beleza, então vamos voltar aqui. Vou desligar a lâmpada, a fonte não está funcionando. Desliguei minha lâmpada em série, geral. Bem, pessoal, olha só, essas placas, ela tem esse resistor aqui, é um resistor de 100 ohms. Às vezes esse resistor, ele pode dar defeito de simplesmente ele abrir, porque ele oxidou por oxidação, porque a máquina fica com muita umidade ali, oxidação, e esses terminais ficam expostos, né? O resistor e os terminais ficam expostos, então pode dar oxidação e ele abre, e a fonte vai acontecer isso, a lâmpada não acende e não aparece tensão aqui, não acontece nada. Então, ó, aqui é a outra placa, o resistor aqui, esse resistor aqui, ele está visivelmente bom. Quando você olha para esse resistor e ele está com aspecto de carbonizado, é porque existe um curto no circuito, onde ele está carbonizado. Não adianta só trocar o resistor e resolver, que não vai resolver.
Se ele carbonizou por um curto. Esse aqui está com um aspecto muito bom, olha, ele não está nem oxidado, você pode ver para os terminais aqui, ó, dele, ó, tá brilhosinho, ó, tá vendo? Tá brilhoso, não tá oxidado. Esse resistor está em excelente estado. Se eu for medir esse aqui dessa placa, vou pegar um instrumento e colocar ele na escala ohmica, né? Eu vou botar aqui, ó, a escala de ohms. Deixa eu medir esse resistor aqui. Ele tem que dar 100 ohms. Ó, 102 ohms, tá beleza. 100 ohms. Resistor tá ótimo. Bem, mas vamos lá medir o resistor da placa que a gente está analisando, né? Aqui tá, vou medir esse resistor. Bem, primeira coisa, vamos tentar dar uma olhada nele para ver se, como é que tá. Deixa eu tirar isso daqui assim, para ver como é que tá o estado dele. Ele não tá tão imperfeito, ó, vocês podem ver que tem umas oxidações aqui assim. O estado dele parece que não tá tão bom não, ó. Tá vendo? Comparado com aquele outro da outra placa. Aqui o da outra placa, ó. Olha a diferença. E olha a diferença desse aqui, ó, tá vendo? Ele parece que sofreu um superaquecimento, né? Ó, dá pra sentir, dá pra ver a diferença. Então vamos medir ele. Ele tem que dar 100 ohms, vamos medi-lo. Tem que raspar porque tem uma pequena oxidaçãozinha aqui para não dar leitura falsa. E vamos colocar aqui. Ó, nada, tá totalmente aberto. Tá totalmente aberto. Por isso que a fonte não está funcionando. Ele fica em série, tá, gente? Ele pega energia aqui, ele fica em série no circuito para ir para o LNK que tem aqui, que é o circuito Power. Então ele está aberto, por isso que a fonte não funciona nada agora. Ele está aberto porque tem um curto e ele abriu, ou ele está aberto por uma oxidação e ele simplesmente abriu por abrir. Porque em alguns casos raros pode ser só o resistor. Como a gente vai saber se é só o resistor? Tem até um fusível aqui, ó. Esse fusível aqui, gente, já vou dizer para vocês como é que a gente testa esse fusível aqui, ó. Tem um fusível. Esse fusível ele vai até esse primeiro terminal do resistor e ele pega daqui, ó. Daqui passa pro fusível e pro resistor. Para testar esse fusível aqui, a gente pega o instrumento, escala de bip, ó. Vou botar aqui na escala de bip, ó. Ó. Se eu colocar aqui nesse terminal do meio, onde entra o AC, e colocar nesse resistor, se apitar, o fusível tá bom, ó. Ó, tá bom. Esse fusível aqui, ó, ele vem pra cá, passa pelo fusível e vem até aqui, ó, esse resistor, ó. Tá legal. Mas esse resistor tá aberto. Bem, vamos saber se é só o resistor ou se tem algum curto na placa. O que a gente vai fazer? Vai ligar a lâmpada em série de novo. Aqui. Eu coloquei minha lâmpada em série, mas não liguei a minha lâmpada ainda, no botãozinho ali, ó. Coloquei aqui. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui é 2 fios enrolados num ponto pro outro, tá vendo? Aqui só tá enroladinho aqui, mas é um jump. Eu vou colocar um jump nesse resistor aqui, ó. Nele que tá aberto. Ó, coloquei, jumpeei o resistor, ó. Jumpeei o resistor. E vou ligar a lâmpada em série. Se a lâmpada em série acender com brilho, é porque essa fonte está em curto, por isso que abriu o resistor. Ó, vou ligar a fonte agora, ó. Vamos ver. Ó, a lâmpada acendendo, tá vendo? Ela não acendeu no seu brilho total, porém mostra que essa placa está em curto, porque ela não acende nessa intensidade, essa placa aqui. Então já vimos que esse resistor abriu porque existe um curto na fonte. Ok? Tem um curto na fonte. E se eu for medir a tensão, ó, vou afastar aqui a lâmpada em série, está acesa ali. Vou botar na tensão aqui, vou ver se vai aparecer os 5 volts ali. Provavelmente não vai aparecer. Olha lá, 0 volt. Não tem. Ou seja, a lâmpada acendeu, tem curto na fonte. Provavelmente esse LNK pode estar com defeito. Um capacitor desse aqui em curto, o LNK lascado. Normalmente é mais o LNK que é o que mais dá problema, né? Então, verificando isso, tá, gente? Se eu jampeasse aqui e a lâmpada não acendesse assim e aparecesse os 5 volts, aí era só o resistor. Basta só trocar o resistor que vai funcionar. Mas como eu jampeei o resistor que estava aberto
e a lâmpada acendeu assim, existe curto na fonte. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo aí nas nossas aulas. Nessa aula que a gente aprendeu que a ligar a lâmpada em série aqui nos terminais, o primeiro e o do meio no segundo conector, testar esse resistor. Se o resistor tiver aberto, a gente jampeia. Se a lâmpada não acender do jeito que está aqui, acender muito longe mesmo, e aparecer os 5 volts, era só o resistor. Como a lâmpada acendeu assim desse jeito, significa que tem curto na fonte. Porque existem casos realmente de ser só o resistor, tá? Aí é aquela alegria total, o resistor abriu por causa de oxidação. Mas não é o caso aqui. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo aí nas nossas aulas.